Pessoal, bom dia. Bom dia, eu sou o Thiago Medina, sou irmão do Diego, sou mais velho que ele, o pessoal confunde, acha que não, sou mais novo. Então, se você também achou que eu sou mais novo que ele, eu fico feliz. Toda vez que alguém fala que eu sou mais novo que ele, eu fico feliz. Apesar dos cabelos estarem um pouco mais brancos do que o dele. Acho que é normal da marcenaria, né? Quem tem cabelo aí pode ser considerado aí é rico na marcenaria, porque normalmente ou cai ou fica branco, ou os dois, igual no meu caso. Eu trabalhei aqui por 10 anos, praticamente por 10 anos com o Diego. Eu estou envolvido nesse universo de marcenaria um pouco mais de 12. Eu tive a oportunidade de entrar sem saber fazer nada. E meu último dia de trabalho aqui foi na gestão comercial. Eu fazia mais ou menos, não como é agora, mas o que o Fábio faz hoje. E aí há 2 anos e pouquinho atrás, 2 anos atrás mais ou menos, eu saí para empreender num negócio próprio, porque paralelamente ao que eu fazia aqui, eu sempre fotografei e trabalhava com publicidade. Eu tenho 39 anos, tenho 2 filhos, sou casado há 15 e eu sou formado em publicidade, fotografo também, tá? E tenho especialização na área de social media e na área de anúncios. Então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje também. Só que o marketing não é só isso, né? Marketing não é só postar. As pessoas acham que assim, fazer propaganda ou fazer marketing é postar no Instagram. Fazer uma fotinha ou um vídeo. Isso faz parte do marketing, mas não é só isso. O marketing é a inteligência que existe por trás da venda. Ou seja, tudo que a gente faz na empresa de forma estratégica contribui ou faz parte do marketing. O uniforme dos funcionários, o carro adesivado, um panfleto, um cartão de visita. O treinamento, o alinhamento da equipe também faz parte do seu marketing, porque se a sua equipe ela não corresponde na hora que ela está lá na montagem no cliente, com uma postura legal, com um profissionalismo, isso queima a tua empresa, né? Isso te queima. Então isso também faz parte do marketing. Muita gente acaba às vezes não olhando por esse ponto, né? Então o marketing ele vai além só de postar. O postar é uma das coisas que o marketing faz, né? O marketing é um guarda-chuva de coisas. Então aqui a gente vai falar um pouco sobre algumas delas hoje, mas para vocês entenderem que o marketing também fala sobre aquilo que o Diego estava falando um pouquinho antes e o que o Fábio vai falar também um pouco depois, que vai passar por precificação, passa por produto, né? Passa por essa questão de postura e estratégia em tudo que a gente precisa amplificar ou falar para as pessoas a respeito daquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Porque muitas vezes a gente quer argumentar para o cliente que o nosso serviço é melhor porque a gente tem um melhor MDF, a melhor fita de bordo, a melhor corrediça, porque eu trabalho do jeito X. Mas se a gente for analisar, esses produtos no mercado, eles são iguais para todos os marceneiros. Claro, tem um que compra a corrediça lá da Bloom e o outro compra a corrediça light de 13 quilos lá. E aí tentam, alguns casos, podem tentar competir num mesmo orçamento. Claro que são produtos totalmente diferentes, né? E até aí nisso é legal você entender seu posicionamento como empresa para você poder também trabalhar todas essas áreas, desde o orçamento, processo de compra, venda, sabendo qual é o teu posicionamento principal. Então, se você trabalha para a classe C, provavelmente você vai ter um custo ou uma forma de calcular seus indicadores baseados na classe que você atende. Se você está trabalhando para a classe C, mas quer colocar produto de classe A, você vai sofrer, porque você vai fazer menos venda, você vai ter que ter um esforço de venda muito maior, porque você está tentando empurrar uma coisa para um público que não pode comprar aquilo. É o cara que entra no estacionamento para comprar um carro popular e o vendedor quer mostrar a Ferrari. Porque ele quer vender a Ferrari. Só que você não pode apresentar para o cliente o que você quer vender, porque senão você vai ter menos vendas. Você tem que apresentar para o cliente de acordo com aquilo que ele precisa ou quer comprar. E aí dentro disso você, lógico, trabalha as estratégias corretas para você poder realizar essa venda. Só que a partir do momento que você tem uma escuta ativa na hora do atendimento, né, que também é marketing, ouvir o que o cliente quer de você, do seu trabalho, você recebe um ouro ali. Porque você vai ver todas as dores do cliente, você vai ver todas as necessidades, os anseios, né? O que é sonho e o que é
A gente fala do móvel de sonho e do móvel funcional, né? O móvel que ele realmente precisa. Então tem duas expectativas aí, o que ele precisa e o que ele sonha, o que ele almeja em ter. E aí, se você consegue fazer essa leitura, você consegue pegar o teu trabalho e adequar aquilo ali. Claro que entendendo se esse cliente é um lead potencial para o teu negócio, porque também não adianta, como eu falei, você querer vender um armário classe A para um cliente de classe C. Né? Ele vai, lógico, ele vai querer aquele armário da classe A, mas ele não vai poder pagar. E aí é onde muita gente se frustra porque, tá muito difícil, é muita concorrência no mercado. Cara, todo mercado tem concorrência, todo mercado tem a famosa frase, o mercado está saturado ou está prostituído. Todo mercado tem isso. O meu mercado, nossa, tem. Acho que quem aqui nunca recebeu esse ano aí um e-mail, um WhatsApp, uma mensagem no Instagram, um inbox, né? De alguém que trabalha com marketing oferecendo serviço. Graças ao meu querido professor Pedro Sobral, todo dia tem alguém aí oferecendo serviço de tráfego, por exemplo. A gente vai falar um pouco sobre tráfego aqui hoje também, mas a ideia não é ensinar vocês a fazerem tráfego. Por quê? Porque vocês têm um monte de coisas que vocês estão vendo com o Diego aqui, que vocês vão ver com o Fábio, que vocês vão ver aqui comigo também, que já faz parte do dia a dia de vocês. Então a ideia é mostrar para vocês o que vocês precisam, para vocês entenderem, dentro da realidade de vocês, qual a necessidade, para vocês saberem delegar ou saberem cobrar ou contratar um serviço nesse nível. Tá? Se alguém aqui sobe campanha, já sabe fazer alguma coisa de anúncio, a gente pode bater um papo depois. Acho que hoje não vai dar tempo de bater esse papo, mas meu contato vai estar disponível e a gente pode bater esse papo. Se for questão de consultoria, a gente pode fazer uma consultoria. E se for questão de implementar no negócio de vocês, a gente consegue fazer também. Tá bom? Não estou fazendo pitch, não. Só estou tentando clarear um pouco as informações aqui. Então, eu não sei se alguém aqui já ouviu falar das divisões do marketing. Eu coloquei 7 aqui. Mas, tradicionalmente, quando a gente vai para a faculdade, a gente estuda 4. Né? São os 4 P's do marketing. Eu coloquei 7. Atualmente tem um cara que é uma das maiores autoridades em marketing, e ele é daqui de Campinas, chama Conrado Adolfo, que ele escreveu um livro, Os 8 P's do Marketing Digital. Esses 7 P's aqui, eles estão adaptados para o universo da marcenaria. Eles não estão generalizados para qualquer... Vamos dizer assim, ele serve para qualquer segmento? Sim. Mas a gente trouxe para a realidade daquilo que a gente vive, né? do nosso dia a dia. Então, por exemplo, o produto. O que teu produto resolve? Qual que é a dor que ele resolve no teu cliente? Você está conseguindo passar isso para o teu cliente? Você consegue clarificar isso para ele? Você consegue fazer ele entender isso? Porque, assim, comunicação não é o que a gente fala. É o que a pessoa entende do que a gente falou. Então, se eu falo uma coisa e a pessoa entendeu outra, eu tenho um problema de comunicação. Então, se na hora de fazer uma reunião com o cliente, se na hora de fazer uma apresentação de um projeto, você falou uma coisa e o teu cliente não entendeu, tem gente que a gente precisa literalmente desenhar, que a pessoa não é visual. A pessoa não tem sinestesia, né? Não é sinestésica, ela não enxerga aquilo que eu estou falando de forma visual. Então eu preciso desenhar para ela, mostrar. E aí por isso que a gente tem projeto, e por isso que a gente tem detalhamentos, porque a gente sabe que nem todo mundo pensa igual, e aí o que é fácil para mim, talvez não é fácil para o outro absorver, e eu não posso ficar preso só naquilo que eu tenho de entendimento, porque senão eu começo a julgar uma pessoa que tem um pouquinho mais de dificuldade que eu de entender as coisas, e aí eu não consigo completar o meu processo de comunicação. A precificação também é uma parte do marketing. Por quê? Como eu falei, eu tenho que saber qual que é o público que eu atendo, né? Qual classe que eu quero atender. Mas meu móvel é alto padrão. Beleza. Você pode trabalhar alto padrão vendendo para a classe B. Claro. Com as suas devidas proporções, obviamente. Você não vai colocar um kit elétrico automatizado da Bloom lá, que você fala, Alexa, abrir portas, armário da cozinha, e a porta abre, a luz acende e tal. Você não vai fazer isso. É claro que assim, pode ser que tenha um classe B hiper mega esforçado que vai lá, vai juntar dinheiro e quer realizar esse sonho, mas ele está fora da regra, ele é uma exceção. Então, as exceções podem acontecer, mas a gente precisa trabalhar com regra, né? Porque se a gente sair da regra, o que acontece? A gente vai ficar focado num público que não necessariamente compra da gente, né? Então, a precificação, entender
se é um bem de luxo, se é um comercial ou se é um popular. O popular que a gente conhece hoje no Brasil, o Casas Bahia, aí é um bom exemplo, né? E aí marcenaria não consegue concorrer nunca com loja de varejo, por exemplo, quando você fala de imóvel, porque, primeiro, material, acabamento, forma de produção, tem uma série de coisas que estão envolvidas, então você precisa entender que muitas vezes, no nosso caso, o popular aqui, que seria classe, talvez diria aí a classe D, vai, para baixo da classe C ainda, que é quem compra um móvel de loja comercial, de loja varejo, né? O móvel comercial é aquele móvel básico que a maioria, né, talvez aí uns 80% das marcenarias vendam, né? E aí esse móvel comercial é aquele móvel padrão que, tipo, coloca fluxo na tua empresa, né? E não necessariamente ele vai te dar tanto lucro se você vender pouco, mas num volume você pode ter um pouco mais de lucratividade, sim, mas aí é um assunto que o Diego pode dominar mais que eu nesse ponto aí. Do ponto de vista do marketing, é interessante você saber qual é o teu posicionamento, qual que é o público que você atende, justamente para você conseguir precificar. Porque a precificação, um amigo ele comentou agora há pouco sobre o mercado, né? Num mesmo orçamento, a disparidade de preços. E aí o Diego falou que era sobre posicionamento. Isso aí era mais sobre posicionamento, sobre posicionar para o público certo do que sobre o teu preço ser mais alto ou mais baixo do que o teu concorrente. Se o teu preço está muito mais alto que o teu concorrente, é um alerta porque você precisa saber se você está atendendo o público certo. Se o teu preço está muito mais baixo, também é um alerta porque talvez você está oferecendo um produto muito bom por um preço muito baixo e aí você vai fechar bastante. Então, se você fecha muito serviço, também tem que estar em alerta, porque talvez você pode aumentar um pouquinho mais seu preço para melhorar seus lucros, né? Claro que tudo isso tem que ser feito não aleatoriamente. Eu acho que estou cobrando barato de... Eu acho, né? O eu acho é que mata muitas vezes. Então, assim, eu acho que estou cobrando barato demais, pode ser um problema. Então, assim, é sempre bom estar de olho no mercado, pesquisando o mercado, quanto estão cobrando. E claro, você não vai chegar no teu concorrente e falar, ô, beleza, sou o marceneiro da esquina ali, teu vizinho, e eu queria saber quanto que você cobraria se você fizesse uma cozinha dessa. Não dá para fazer isso. Mas dá para você fazer um cliente oculto, por exemplo, com o teu concorrente. Dá para você fazer um cliente oculto até com o teu comercial. Quem tem, né, pessoas no comercial, é super interessante você fazer de uma forma que a pessoa não sabe que é você que está fazendo. Porque daí é uma forma de você olhar para dentro do seu negócio, fazer um diagnóstico para saber se o atendimento e a experiência do teu cliente está de acordo. E olhando para a concorrência, você faz, lógico, uma pesquisa de mercado ali básica, né? E tudo isso aqui, todos esses P's, eles estão debaixo de um grande P, que seria o P de pesquisa. Sem pesquisa, a gente não consegue implementar nada disso aqui, tá? A praça é onde você está ou como o seu cliente te acha. Então, muitas vezes, a nossa cultura brasileira é de criar um negócio no lugar onde a gente pode, né? Então, às vezes, começa em casa, no quintal de casa, ou num aluguel mais barato. E a gente não pensa em estratégia de ponto, em localização. Vou dar um exemplo do Diego aqui hoje, que é um exemplo muito claro. Todos esses anos da marcenaria, ela sempre esteve perto dessa região. E toda vez que vai mudar a preocupação, uma das preocupações é logística. Por quê? A logística encarece todo o processo também, né? E é um furo que às vezes a gente deixa passar pensando num gasto pontual. Então, é muito importante você pensar na sua localização e onde o cliente te acha. Se é de maneira online, se não está online, precisa estar também. E aonde você vai estar. Em que localização na cidade. Isso é muito importante. Então, você precisa pesquisar para saber. Eu estando nesse ponto, é estratégico para o meu negócio? É estratégico porque eu pago menos e qualquer lugar que eu precisar atender aqui é meia hora. Ok, tranquilo. Não, eu preciso me deslocar 2 horas para um cliente mais perto. Cara, aí você tem que repensar a sua praça. Será que você está atendendo no lugar errado ou certo? Porque daí você vai aumentar o custo de deslocamento, o custo da sua equipe operacional, e aí você está aumentando o seu custo fixo, os seus custos variáveis lá com o dia a dia de obra, o dia a dia da marcenaria, né? A promoção, a forma que você promove o seu negócio, que você mostra o seu negócio para as pessoas, como você vende o seu produto, como você se vende. Se você faz a parte de vendas ou a apresentação do teu negócio, você é a cara da marcenaria, você também tem que pensar em você como promoção, como que você se promove.
como que você se comporta, qual é o teu posicionamento. Então, é muito importante. Pessoas, gestão de equipe, experiência do cliente. Então, como que você gere tudo isso? Não é fácil, né? Colocou 3 pessoas juntas ali, quer dizer, colocou 2, né? Vamos pensar no casamento. 2 cabeças pensando diferente já pode dar conflito, né? Então, imagina uma equipe lá com 10, 15, 20 pessoas. Tem que ter um alinhamento. Porque essa pessoa que está lá dentro do teu chão de fábrica, se ela é uma pessoa que vai para o cliente, ela precisa representar a tua empresa. Isso é marketing. Agora imagina, vou dar um exemplo de uma pessoa, de uma empresa, marcenaria, que não está aqui hoje, foi meu cliente e eu não sabia, mas eu peguei isso no Google Meu Negócio da empresa. Ó para vocês verem onde chegou. O cliente chegou e fez uma avaliação negativa, e aí acende o alerta. Aí ele escreveu assim, o móvel estava bom, eu fui bem atendido nas vendas, venderam tudo certinho, entregaram tudo certinho, prazo ok. Só que no dia da montagem, os 2 profissionais que estavam montando em casa discutiram, quase saíram na mão lá, discutiram coisas que era a parte do trabalho e quase que eu tive que apartar uma briga entre eles tal, e foi muito ruim a experiência nesse ponto. Você vê, não tem nada a ver com móvel, não tem nada a ver com venda, não tem nada a ver com muita coisa que está envolvida no nosso dia a dia de marcenaria, mas tem a ver com pessoas e não é incomum acontecer isso, né? É muito comum. Então, cultura, né, da empresa precisa ser muito bem pensada e passada, principalmente por quem é o gestor principal, por quem é o dono. Tem um ditado que diz muito, né, o olho do dono engorda o gado, mas não quer dizer só em questão de dinheiro. Quer dizer, em questão, pensando no ponto de vista do marketing, eu não sei quantos de vocês... Tem alguém aqui que não tem Google Meu Negócio da marcenaria? Todo mundo tem? Todo mundo tem? Google Meu Negócio, um perfil do Google. Se eu entrar no Google, pesquisar a marcenaria de vocês, o nome aparece lá? Sim? Todo mundo já sabe, então eu vou chover no molhado, né? Tem foto lá. A gente vai chegar nesse ponto. Tem perfil no Google? Tenho. Aí a gente vai ver algumas coisinhas aqui que, sei lá, talvez uns 50%, 60% não façam, tá? Tô sendo otimista. Normalmente a maioria não faz. Processo. Processo também é marketing. Por quê? Se o teu funcionário demora para entregar... Meu tempo está correndo bastante ali, eu achei que ia falar menos. Se o teu funcionário demora para entregar, você demora para chegar... Ou erra nos processos internos... Vou dar o exemplo daquela porta que o Diego mostrou lá. Você pode atrasar a obra, entrega. Atrasou a obra, entrega, a visão do teu cliente, a experiência dele a respeito do teu trabalho está comprometida, né? E aí também, nesse processo aqui, entra uma coisa que é transparência com o cliente. O cliente ele precisa estar ciente dos pormenores do que acontece, porque afinal é a casa dele e você está entrando lá para prestar um serviço. E quando o cliente fica no escuro, ele fica instável, inseguro. E aí ele gera muito problema para você, porque ele quer ter segurança. Quando você vende segurança para o cliente, mostra transparência, credibilidade, você ganha autoridade, você ganha muitos pontos com esse cliente, com certeza você vai entrar na teia dele ali de pessoas, né? No convívio dele vai ser muito bem indicado por isso. Então os processos são importantes desde o momento do primeiro atendimento, que o cliente chamou no WhatsApp, ou mandou um e-mail, ou ligou na empresa, ou foi lá e bateu na porta. Coisa que é mais difícil nos dias de hoje, né? A maioria está no digital. Mas se o teu cliente foi lá, desde esse primeiro contato até o último contato, que é o pós-vendas, você precisa ter clareza desses processos. E ter também uma divisão. Você não pode pegar tudo para você. Se você tem equipe, obviamente, né? Se você trabalha você sozinho fazendo tudo, vira um problema, chega uma hora que você precisa delegar algumas coisas para alguém. E aí é interessante você começar a pesar em alguns momentos quando que você precisa ter pessoas para fazer alguns dos processos do seu negócio. Se você já está no nível que tem equipe, você precisa começar a pensar para quem você pode delegar determinada tarefa, para que você não fique com todos os processos na sua mão. E aí, se você precisa fazer uma viagem de última hora, como o Diego citou aqui um exemplo, você não tem o processo acontecendo. Então, hoje, se ele sair e precisar ficar um mês, obviamente, a empresa sente, um mês o dono fora da empresa? Sente, claro. Só que se ele precisar ficar um mês fora da empresa, ela continua existindo e funcionando. E claro, quando ele voltar, ele vai
Durante a viagem ele vai estar a par de tudo, mas quando ele voltar, ele vai se inteirar mais ainda do que aconteceu, mas ele vai perceber uma coisa: a equipe funcionou sem ele também. Por quê? Porque ele já criou essa cultura. Ele já começou a delegar processo, ele já começou a ensinar para cada um qual que é o processo e qual é a responsabilidade de cada um. E isso é feito como? Investindo tempo. Tá? Nosso ativo mais valioso, né? Então, assim, antes de pensar em dinheiro, pense em tempo. Em ganhar tempo nos processos, tanto produtivo quanto de instalação, em todos os processos, desde o atendimento até o final. Como eu posso ganhar mais tempo com isso? E investir tempo nas pessoas que estão ali em cada processo. Porque a partir do momento que essa pessoa tem a cultura do seu negócio, que a gente fala, o fulano veste a camisa, né? É porque esse fulano ele tem a cultura. Ele tá comprometido com a cultura do negócio. E aí, a partir do momento que você tem um funcionário comprometido com a cultura do teu negócio, ele depende menos de você, né? Ele pergunta menos, você precisa ficar menos treinando ou ensinando algo para ele, porque ele já está habituado com a forma que você gosta que as coisas aconteçam, o fluxo que as coisas precisam acontecer. E a prova física ou social é o que a gente vê durante ou no final do processo, que faz parte da experiência do cliente, né? E também da sua equipe. É muito importante a experiência do cliente. Por quê? Porque se o cliente tem uma experiência ruim, você acha que ele vai falar só pro... Vamos supor, a esposa não gostou da marcenaria e o marido está trabalhando, ele nem está acompanhando. Você acha que ela só vai chegar pro marido dela e falar: a marcenaria lá não foi legal, não gostei da experiência? Não, ela vai falar para todo mundo que ela conhece, ela vai entrar numa rede social e talvez, se ela ficou bem assim, não ficou contente, ela vai reclamar na rede social, ela vai falar de você onde ela puder falar. Toda oportunidade que ela puder falar mal, ela vai falar. E às vezes é um fiozinho, um pelo no ovo, mas ela está enxergando como uma geladeira, né? Um negócio gigante, às vezes é uma coisinha simples. E aí entra o quê? A comunicação, a transparência, a clareza. Por quê? Para a gente reverter uma avaliação negativa de um cliente depois no seu negócio, cara, é muito difícil. Imagina que um cliente que entrou no teu Google Meu Negócio lá, essa mulher que falou dos dois profissionais que brigaram lá, você acha que ela vai querer voltar lá no Google e refazer a avaliação dela? Não. Vai ficar lá 1, 2 estrelas. E aí você perde com isso, porque você perde posição na pesquisa e você perde porque as pessoas estão virando compradores profissionais. Então as pessoas pesquisam, elas avaliam antes de fechar um serviço. E aí a gente está falando de serviços que não são baratos, né? A gente lidar com orçamentos que custam carros de luxo. A gente lidar com orçamentos que custam casa, muitas vezes, né? Então imagina que você está negociando uma coisa que a compra é um bem da vida desse cliente. Ele não vai fazer uma cozinha 3 vezes na vida. Talvez faça 2 se ele subir de patamar. Pode fazer 3 se ele começar a crescer muito, mas naturalmente as pessoas fazem uma vez, né? Então, imagina que você não tem recorrência tão grande com aquela mesma pessoa. Você precisa cuidar disso. O negócio saudável, ele possui múltiplos canais de aquisição. Eu coloquei alguns exemplos aqui e diferenciei o que é um canal de atenção e um canal de intenção. Só para vocês terem noção, você pega o seu celular de manhã, você vai dar uma olhada lá no status do WhatsApp ou no Instagram, por exemplo. Você está querendo comprar um tênis? Não. Mas aí, de repente, aparece o Nike que você pesquisou numa outra loja lá. Meu celular é um vidente. O marketing tá... hoje em dia, só de falar perto dele já tá ouvindo e provavelmente, se você ficar gritando aqui corrediça, 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 vai aparecer anúncio de corrediça depois. Se o marketing da Bloom, por exemplo, estiver trabalhando de forma eficiente. Dá para fazer isso para tudo? Para quase tudo, e depende da verba que você investe. Mas, enfim, isso chama remarketing. Uma vez que você entra, pesquisa uma coisa, você começa a ser perseguido por ela. Por quê? Porque tem um profissional de marketing que viu que você pesquisou aquilo e ele vai começar a fazer mais vezes isso para essas pessoas que pesquisam. Atenção! O YouTube, o Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest, mídia impressa, eventos de decoração ou eventos regionais. Esses são eventos que você precisa, esses são lugares ou canais de aquisição que você precisa chamar a atenção das pessoas. Elas não estão lá para comprar aquilo, elas não estão lá para consumir aquilo. Eu vou dar o exemplo aqui do
Casa Cor, Campinas Decor. Campinas Decor é uma feira uma amostra que acontece aqui em Campinas, mas provavelmente na cidade de vocês também tem alguma amostra de decoração, né? Ou de design. As pessoas vão lá para ver, mas não necessariamente para comprar. Vão lá porque se tornou um passeio social legal, para ver ambientes diferentes, ou porque estão construindo e gostariam de ter ideia. Não necessariamente vão comprar de quem está expondo lá. Mas cabe a pessoa que está expondo nesses lugares ter um marketing efetivo, uma forma de atender legal, para que essa pessoa que está lá passeando nesse espaço, e passeando pode ser fisicamente ou online, ela se sinta atraída, né? Tem várias táticas e técnicas psicológicas que envolvem essa psicologia de compra do cliente. Mas, por exemplo, hoje a gente está numa geração que está mais rápida do que o fast food, vamos dizer assim. A gente precisa chamar a atenção de uma pessoa num vídeo, por exemplo, nos primeiros 4 segundos. Se ele não chamar, a pessoa pula. O dedinho vai lá e arrasta para, né? Arrasta para o lado, né? Que se arrastar para cima, você cai no inbox. Dependendo de onde você estiver, no Instagram, por exemplo, arrastou para cima, você já entrou para o mailing daquele cara ali e você vai continuar recebendo mensagem dele. Por que quando você faz um anúncio lá vem um monte de curioso? Porque a gente tem uma questão aqui que é assim. Quem é bom de esquerda e direita aqui? Minha mulher, ela é meio ruim. Se eu falar vira pra esquerda, ela vira pra direita. Quem não sabe o que é direita e esquerda? Tem gente que é meio ruim, assim, de localização, né? Tipo, fala assim, ó, tá à sua esquerda. Aí a pessoa vira pra direita. Não tô sendo... Eu não tô... assim, entendam. Claro que assim, imagina, seu cérebro, né? Tem até uma brincadeirinha que... Vou dar o exemplo da brincadeira, acho que vai ser melhor. O cara coloca um sabonete e um pirulito na mão de homens e mulheres, tá? E aí ele fala assim, lambe o pirulito. A pessoa lambe o pirulito. Cheira o sabonete. Cheira o sabonete. Lambe o pirulito. Cheira o sabonete. Cheira o sabonete. Lambe o pirulito. Depois ele troca a mão. Aí o que acontece? Você lambe o sabonete e cheira o pirulito. Por quê? Porque o seu cérebro ele ficou condicionado a fazer uma coisa. Quando você mudou um pouquinho, ele faz outra. Nos anúncios, o que acontece? O curioso. Quem aqui já ouviu? Quer saber mais? Tal, arrasta para cima. O arrasta para cima é para cair dentro de um inbox ou de uma caixa de mensagem que você vai entrar em contato com aquela pessoa do anúncio ou do vídeo em si, né? Principalmente no Instagram. Só que aí a gente está tão acostumado que às vezes a gente vai, arrasta para o lado, arrasta para cima, arrasta para o lado, arrasta para cima, arrastou para cima, já caiu no inbox e aí você está fazendo uma campanha, você recebe lá um lead que não tem nada a ver. Aí você manda, oi, bom dia. Oi, bom dia, foi sem querer. Não sei se alguém já anunciou e recebeu algum tipo de resposta dessa. Mas clicam muito sem querer. Custou, né? Custou. A gente vai ver um pouco desse custo e assim... Não vou nem falar do custo de aquisição ainda, vou falar do custo do clique só. Já custou. Então, assim, imagina que você tiver 10 clientes curiosos no dia. Se a tua verba estiver preparada só para um, aí lascou, né? Busca por intenção. Boca a boca é a intenção. Boca a boca faz parte do seu marketing? Com certeza. É um terceiro que está falando? Sim. Mas como e o que ele está falando de você, você também é responsável. Porque o boca a boca pode ser positivo ou negativo, certo? Por que o boca a boca existe? Porque se eu estou precisando de uma determinada coisa e alguém que está perto de mim, que me conhece, que sabe como eu gosto das coisas, conhece um serviço que eu estou precisando, a pessoa vai me indicar. Se a experiência dela foi boa. Se a experiência foi ruim, ela vai falar, ó, fecha com qualquer um, só não fecha com o Thiago, porque atrasa, não entrega legal, ou até entrega legal, mas demora muito, o preço é muito caro, e aí você tem a responsabilidade do boca a boca. E como que você contorna isso? Mais uma vez, estando próximo do cliente, gerando confiança, gerando credibilidade. Por exemplo, você está no posto de gasolina e aí você vai comprar um Trident. R$5 na conveniência, mas no mercado custa R$2, R$1,50. Por que tem essa diferença? Conveniência. Então, tudo que é conveniente para o cliente é mais caro. Então, a partir do momento que você consegue entregar mais, né? Não vou nem dizer do over-delivery, que o over-delivery é algo que você vai entregar, né? Entregou acima do que precisava, é algo que você vai entregar sem cobrar por isso. Mas o conveniente é algo que você precisa cobrar, porque senão vai sair do teu lucro. E o conveniente na marcenaria é o quê? Mais comunicação com o cliente, mais gasto de tempo no comercial,
mostrar para o cliente que quem vendeu também está por dentro do processo de fabricação e montagem, porque o cliente vai ligar para quem? Quem é o ponto de contato do cliente? Imagina, eu vou dar o exemplo aqui da Medina Móveis. O cliente vai ligar para o vendedor e falar, comprei uma cozinha com você, cara, você falou 60 dias, está com 90 e não entregou ainda, o que aconteceu? Aí o vendedor vira e fala, eu vou ver o que aconteceu aqui. Não, o vendedor tem que falar, seu João, aconteceu o seguinte, fornecedor teve um problema com a matéria-prima, e claro, se você conseguir fazer antes de o cliente ver esse atraso, muito melhor. E trabalhar com a verdade, né? Então você vai falar, teve um atraso de matéria-prima, teve um problema, quebrou o nosso maquinário, atrasou bastante, um funcionário faltou. Claro, vai acontecer tudo isso ou muito mais. E o cliente precisa saber. Por quê? Você vai ficar chateado se atrasar uma entrega que você comprou um dia? Vai. Mas se tiver uma justificativa plausível, você vai falar, beleza, né? Eu não posso também me chatear com o universo todo. Alguma coisa vai falhar em algum momento. Claro que tem gente que está nem aí para isso, né? Mas aí entra a parte de gestão de guerra, vamos dizer assim, né? Que é quando você recebe uma avaliação negativa, quando você recebe uma ligação ruim do cliente ou do arquiteto, é você saber gerir esse momento. O que vai diferenciar você de se destacar no mercado em relação ao teu concorrente é justamente essas partes. Não é só a questão de entregar um móvel, de entregar no prazo, de cobrar legal. É o relacionamento. Então você é contratado pela sua qualificação, mas você é mandado embora pelo relacionamento. O cliente te dispensa ou fala mal de você porque ele não gostou da forma que você lida com ele. Tá? Então, por exemplo, o networking com profissionais de outras áreas ou arquitetos é extremamente importante. Se vocês não gostam ou não trabalham com arquitetos, eu acho que vocês têm que começar a olhar com outro olhar, porque naturalmente o cliente de um padrão um pouco melhor, ele não compra direto, na maioria das vezes, direto do fornecedor. Ele tem o arquiteto como alguém de segurança ali, de confiança dele. E aí, se o teu relacionamento não for bom com esse arquiteto, você vai ter problema com outros serviços, né? Com recorrência de serviços que esse arquiteto poderia te trazer. É claro que é sempre... Tem algum arquiteto aqui tirando o Thiago ou não? É uma raça difícil de lidar, né? Tem que ter estômago. Não vou nem dizer que tem que ter cabelo, porque cai mesmo, não adianta. Cai, porque não é fácil. Às vezes, na hora do almoço, você recebe uma ligação ruim, e aí você para de almoçar e talvez nem consegue voltar a almoçar, porque foi algum problema, algum BO, que às vezes é facilmente resolvido, mas ali o arquiteto transformou num elefante branco no meio da sala e não era aquilo, né? Então... Tem que ter muito jogo de cintura, mas é extremamente importante, porque cada dia mais as pessoas não estão comprando aleatoriamente, não estão comprando sem pesquisar, sem entender. Uma das últimas vendas que eu fiz aqui quando eu estava no comercial, uma venda de 300 mil mais ou menos, o cliente ele pesquisou e fez um dossiê sobre a família, sobre pessoas que já morreram e que estavam vivas, a situação de CPF de cada um, a situação da empresa, só que a gente não sabia. Aí ele falou assim para mim, cara, eu vou fechar com vocês. Só tem um motivo que eu vou fechar com vocês, porque o orçamento de vocês é um pouco mais caro do que o do concorrente. E aí eu falei assim, beleza, qual que é o motivo? Ele falou assim, eu vou te falar porque eu gostei de conversar e tal. A gente tinha desenrolado ali uma conversa interessante durante os dias da negociação. Ele falou assim... Porque eu fiz um dossiê da empresa de vocês. Inclusive, se você quiser usar para outros clientes, você pode usar como prova social. Eu falei, como assim um dossiê? Aí ele mandou um documento lá com um monte de páginas. Né? Acho que tinha umas... Quando eu tinha 6 anos de idade, onde eu morava... Tinha umas 60 páginas, assim. Pessoas que já tinham morrido da família. Ele falou, eu olhei CPF por CPF. Por quê? A gente está no Brasil, né, gente? Imagina, você cria uma empresa de fachada... bonitinha, tá tudo limpo, mas por trás quem tá não tá na limpeza, né? Pode sumir com o dinheiro do cara, e 300 mil não é assim para conseguir. E aí ele me apresentou esse documento, eu fiquei assim surpreso na hora, mostrei pro Diego, mostrei para todo mundo. Depois a gente usou isso sim, como ele tinha falado, como prova social, mas foi muito interessante. Por quê? Ele é um cliente normal? Não. Primeiro que ele é um investigador, ele fez só o trabalho dele. Ele trabalha com investigação de fraude,
e aí ele fez aquilo que já está no dia a dia dele. Mas tem muito cliente que não é profissional como ele, mas investiga também, porque é um investimento alto, né? Então a gente está falando aí de um valor quase que um carro de luxo. Você acha que o cara que te achar no Instagram vai confiar em simplesmente de uma hora para outra jogar 300 pau na sua mão? Difícil, né? Se você não tiver autoridade, se você não tiver clareza, passar clareza e confiança para esse cliente, ele pode te achar no Instagram, gostar de você, começar a te seguir, enxergar tudo isso que a gente falou e fechar com você. Mas ele precisa ter confiança nisso, porque se ele não tiver, e aí por isso a gente precisa mostrar todos os dias, né? O que a gente faz. Google Meu Negócio, Google Rede de Pesquisa, site blog, hoje assim, vamos falar, rede de pesquisa aqui, vou colocar um parênteses, né? Mas, por exemplo, Google Meu Negócio, site blog e Instagram é quase o básico, tá? Você não tem, você tá para trás aí. A rede de pesquisa é anúncio, então, um pouco menos, tá? O que postar em minhas redes sociais? Stories, dia a dia. O que está acontecendo? Ah, furou um pneu, eu vou mostrar? Mostra. Mostra porque às vezes o cliente que tá esperando você chegar na casa dele, ele tá te acompanhando no Instagram também. Ele quer interagir com você. Né? Imagina se você mostrou lá o Instagram da piscina do final de semana, mas você não mostrou o pneu furado, ele acha que você ainda tá lá na piscina, porque você atrasou, né? Então é legal mostrar. Material chegando, máquina chegando, conquistas, crescimento, tudo isso é bom mostrar aqui, ó. Quem vê, quem te segue, quanto, se o teu perfil for muito bom, até uns 10% de quem te segue vai enxergar. Se o teu perfil tiver com pouco engajamento, no máximo 3% chorando, tá? O Facebook, ele muda, a meta, né? Ela muda isso constantemente. Atualmente eles colocaram aí para quase 10% de entrega, porque eles estão fazendo algumas coisas, eles nunca fazem nada de graça, tá? Eles estão fazendo isso porque começou a entrar campanha de WhatsApp, de status e campanhas que são baseadas em stories também. Não sei se você percebe, mas a cada 3 visualizações orgânicas tem um anúncio. Se não percebeu, olha para o teu Instagram, você vai ver. Passou 3 pessoas que você conhece, entra um anúncio. 3 pessoas, entra um anúncio. Então, por isso ele passou a entregar um pouco mais conteúdo. Porque quando você está preso no orgânico, você acaba sendo obrigado a enxergar o que está pago também. O feed. Seguidores e não seguidores. Não seguidores só em carrossel. Se você só está fazendo post de foto única, é para quem te segue. Aí é bom você mostrar conteúdo educacional, né, do seu negócio. O que é um conteúdo educacional? Qual a diferença de uma corrediça light ou uma corrediça telescópica para uma tandem, por exemplo, da Bloom? O que impacta no orçamento e qual que é a diferença no dia a dia? Questão de uso. Por quê? Você não precisa explicar isso no momento da venda, se na sua rede social tem um vídeo explicando. Você pode até explicar, mas de forma mais superficial. Porque se o cliente quiser saber mais profundamente, você mostra o vídeo para ele. Você explica, você fala, no meu perfil lá você vai encontrar diversas coisas assim. E às vezes o cliente já vem pronto porque você já aqueceu ele de todas essas informações também, tá? Então, carrossel você mostra para uma taxa de quem não te segue também, mas a maioria também são seguidores. Isso vocês conseguem ver lá nos insights do seu Instagram, no painel profissional. Vocês conseguem ver aqui como que vocês estão atingindo, quanto vocês estão atingindo, tá? Reels. Reels, ele vai entregar para todo mundo, para quem já te segue e para quem não te segue. Esse aqui é um dos conteúdos assim principais para você ter no seu perfil de marcenaria. Se você pode, faça de forma humanizada. Não faça só... No dia a dia a gente acaba fazendo, mostrando trabalho, né? Finalizou o trabalho. O ideal é a gente pensar assim, como eu gostaria de enxergar esse móvel? Qual que é o natural do marceneiro? Montou o móvel, limpou, tchau. Fez a foto, põe no Stories, no feed ou Reels, né? E não vai causar nada para um cliente final. Pode outro marceneiro olhar e falar assim, que legal, hein? Que material que é esse aqui? Né? Que acabamento legal, hein? Nossa, a serra cortou direitinho. Mas não é o teu público. O teu público ele quer ver o quê? É uma mesa? Tem uma fruteira no centro com fruta? Tem uma mesa posta, né? Com pratos e copos ali, mesmo que não tenha comida nenhuma, mas está montada a mesa como ela funcionaria para servir alguém ali. E isso chama a atenção do cliente, que ele vai olhar e falar, nossa, uma mesa dessa na sala da minha casa ficaria top. Um armário de cozinha. Poxa, mas espera colocar lá os eletros para fazer foto ou vídeo. Volta depois. Não é gasto de tempo. Mas o cliente está lá do outro lado da cidade. Aí pensa na logística.
Se você tem dinheiro, investe num profissional para fazer esse material, foto e vídeo. Se você não tem dinheiro e não tem como ir lá, aí você pede para o cliente e aí você aceita o que vier. Né? Aí, infelizmente. Mas faça foto e vídeo, procure fazer com a maior qualidade possível. Se você, mas eu não sei fazer e não quero pagar, aí você vai ter que aprender a fazer. Né? Então, pensem nisso, tá bom? E aqui é um básico para vocês saberem. Qual que é o conteúdo ideal para eu crescer o meu perfil, ganhar seguidor e talvez algum cliente ou outro? Reels, porque você vai mostrar para quem não te conhece ainda. Tá? Vamos para a parte de tráfego? É rapidinho, o tempo já está estourando aqui. Vou explicar o básico das campanhas, porque assim, se a gente for entrar em detalhe, cara, a gente vai passar um dia, então não dá. Campanha de reconhecimento. É a campanha mais barata que a gente tem hoje na Meta. Então, depende da localização. Eu peguei uma base daqui de Campinas e São Paulo, tá? Mas hoje, com R$10 por dia, você consegue impactar até 1.000 pessoas. Então, imagina que todo dia você tem R$10. Isso pensando em gerenciador de anúncios. Botão impulsionar é outra coisa. Botão impulsionar, se não souber, é jogo do tigrinho. Tá jogando dinheiro fora, tá? Então, assim, pense bem. Não sei mexer no gerenciador, não quero aprender, não tenho tempo, pague um profissional para fazer. Campanha de reconhecimento. É reforço de marca, é estar mais vezes presente na cabeça das pessoas e pode ser que você consiga fazer vendas com ela, mas não é o foco principal. O foco principal é mostrar para mais pessoas e estar na cabeça das pessoas o que você faz, como você faz e onde você está, tá bom? Então você tem que pensar também até no conteúdo que você vai usar nessa campanha de reconhecimento aqui. Campanha de engajamento. Essa é a campanha que vai levar o teu cliente para a mensagem, para o WhatsApp ou para o teu inbox. É para levar, tá? Na teoria. Na prática, às vezes não leva. Por quê? A gente não consegue dominar o que a pessoa que está do outro lado recebendo a nossa campanha vai fazer. Qual ação? Pode ser que ela clicou ali no link, salvou teu contato, só vai te chamar daqui 3 meses. E aí você não tem controle sobre isso. Você precisa continuar fazendo. Nem a plataforma tem. Objetivo. Como eu falei, levar pessoas... Ficou embaixo ali, mas aqui está escrito direct, tá? WhatsApp ou direct. Para conversar com você. O investimento que a gente sugere nesse tipo de campanha, numa cidade pequena, por exemplo. Minha cidade é pequena. O que é pequeno? Sei lá, 200 mil habitantes? Bom, Quantos tem em São Pedro? 40 mil? Cara, quase ninguém faz, talvez ninguém faça lá anúncio. Talvez ninguém faça anúncio. Se você fizer, tem que ver também se tem procura, né? Tem como a gente saber se tem busca. O Google mostra isso muito legal. Então a gente consegue ver, tá tendo busca pelo tipo de serviço que você presta na sua cidade, vale a pena anunciar, tá? Mas não vale a pena anunciar agora porque eu não tenho grana. Então você tem que fazer o básico lá, Google Meu Negócio, Instagram, postar recorrentemente, tá? Então, de 30 a 50 reais numa cidade menor, você consegue. Por que esse valor aqui? Isso por dia, tá? Porque você vai concorrer com várias pessoas que estão anunciando. E anúncio é leilão. Quem paga mais, aparece mais. E aparece melhor também, muitas vezes, tá? Então, um investimento inicial aí, vamos pensar. Quer dizer que você vai fechar serviço? Não tem como garantir nada. Quer dizer que você está falando para mais gente. Se você fizer 5 milhões de panfleto e entregar, quer dizer que você vai fechar serviço? Não. O que acontece com o tráfego em relação ao offline, que é o papel, né, o panfleto? É muito mais barato. Eu atinjo mais pessoas e eu tenho certeza que eu estou entregando para aquelas pessoas, diferente de um panfleto que eu não sei onde que a pessoa que está distribuindo está colocando. No bueiro, levando embora, entregando 4 ou 5 para uma mesma pessoa, tá? Então, nesse ponto, é um investimento um pouco mais inteligente. Não que eu não precise fazer panfleto. Tem cidade que o panfleto vai funcionar melhor do que o digital. Se puder estar nos dois, melhor ainda. Cidades maiores, normalmente o que investem de 100 a 150. Normalmente, não quer dizer isso em meta, tá, pessoal? Não quer dizer que isso aqui é o teto, não. Tem gente investindo aí muito mais, tá? Tem empresas que, por exemplo, pegar loja de planejado, né, que é a grande concorrência aí muitas vezes, tem empresa aí que é grupo que está investindo 500 ou R$1.000 por dia, tá? Mas ele está jogando para várias lojas e rateando isso entre as lojas do grupo, direcionando endereço e tudo mais, mas tem um investimento alto, ou seja, ele vai aparecer mais que você. O cliente final consegue distinguir a diferença de uma loja de planejado para uma marcenaria? O cliente final dificilmente distingue, né? O marceneiro sabe e explica. Né? O vendedor da loja complica porque ele vai falar que é tudo igual para o cliente fechar com ele.
Então, é importante pensar em criativos, trabalhar com foto e vídeo, é teste. Não adianta falar, foto funciona, o vídeo funciona. Não, é teste. Cada conta de anúncio, cada empresa, cada negócio, cada região vai responder de um jeito. Se você ir lá na Meta e perguntar, eles vão falar isso para vocês. É teste. Entrou agora uma inteligência artificial chamada Andrômeda, que ela faz o teste automático. Antigamente a gente subia uma campanha, 2, 3 dias ela estava em aprendizagem. Na fase de aprendizagem, a rede social descobria quem que estava engajando um pouco mais e aí ela entregava para esse público, pessoas parecidas com aquele público. Hoje a inteligência artificial faz isso quase que instantaneamente. Você sobe o criativo, ela já começa a definir qual que é o melhor criativo de acordo com o público que você desenhou. Não adianta ser muito bom de público e não ser bom de criativo, porque hoje os dois mandam, mas o criativo acaba mandando um pouco mais até no direcionamento de quem recebe seu anúncio do que desenho de público. É bom ter a persona definida? É excelente, tem que ter. Mas é bom saber também comunicar com aquela persona, porque senão você vai ter uma falha aí e vai torrar um pouco de dinheiro também. Eu falei da campanha de engajamento. Tráfego para site é quase a mesma coisa que engajamento, só que na Meta você tem a opção de jogar essa pessoa para uma landing page, uma página de vendas. Vai ficar um pouco mais caro esse lead, mas ele já vai vir também um pouco mais educado. Ele já vai ver ali o teu produto que você pretende vender para ele, né? Apresentar para ele, se a tua landing page estiver bem construída. Então imagina que a pessoa entrou lá. Essa campanha de tráfego aqui, ela vai jogar a pessoa para o teu site. Se o cliente chegou lá e ficou perdido e saiu fora, ou demorou conseguir acessar o que ele queria, o site demorou a carregar, você está pagando por esse lead não vai cair na tua base, aí você precisa começar a pagar por uma outra campanha chamada remarketing, que aí provavelmente a campanha de engajamento vai fazer esse remarketing. Tá? É um pouco complexo essa dinâmica aqui, então por isso não dá para explicar assim tão profundamente, senão vira um papo de... Vocês estão falando em português e eu em mandarim aqui, né? Vocês não vão entender nada. É para vocês entenderem um básico do que funciona, como funciona. Não é para sair daqui e subir no campanha, mas para saber a importância de subir uma campanha. Google Meu Negócio. Isso aqui tem que ter. Tá? Criou CNPJ, tem que ter. Com o endereço certo, com o horário de funcionamento, quando fecha no feriado. Porque imagina, cara, feriado, você não colocou que fecha, o cara vai lá na tua porta, bateu, te liga e você não atende, é ruim. Né? Então é um marketing reverso isso aí. Então você tem que ter todos os horários, informações. Coloquei aqui, manter fotos atualizadas, responder dúvidas e solicitar. Mas eu criei agora e não tem dúvida. Dá para você criar as perguntas e você mesmo responder. Igual a gente faz a caixinha de pergunta quando não tem ninguém para perguntar. Quem já fez isso aí? Abre uma caixinha de pergunta no Instagram, não tem ninguém para perguntar, você mesmo pergunta e joga lá para gerar engajamento. Se você não faz isso, começa a fazer, porque vai começar a gerar engajamento e as pessoas começam a te perguntar naturalmente depois, porque alguém já perguntou. Igual quando a gente fala assim, tem alguma pergunta? Fica todo mundo assim, às vezes você tem até uma dúvida, mas você não quer perguntar porque você acha que é uma dúvida boba. E aí alguém levanta e faz uma mais boba que você fala, não, a minha não é tão boba assim, vou perguntar. Então é mais ou menos isso que acontece na caixinha de pergunta, e é isso que você pode fazer no teu perfil do Google. Teu perfil do Google é uma rede social também, então ele precisa ser atualizado, ele precisa ser respondido. Avaliação não é joinha, tá, gente? Alguém avaliou sua empresa bem, você deu um joinha, cara, você está matando a avaliação. Você tem que ir lá e escrever e de forma a pensar no SEO. O que é o SEO? São termos que você coloca de pesquisa que facilmente o Google vai te indexar em alguma outra pesquisa, vai falar de você em algum outro lugar e te apresentar. Como assim? Gostei demais dos móveis que o Thiago fez para mim na minha casa, atendeu no prazo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pá, e manda lá. Aí eu vou falar assim, ô Fábio, foi um prazer fazer teu projeto. Sempre que você precisar de móveis planejados em Campinas, pode contar com a nossa equipe. O que aconteceu? Móveis planejados em Campinas, palavra-chave. O Google faz essa indexação. Se alguém digitar na busca de pesquisa móvel planejado em Campinas, os primeiros anúncios, o topo dessa pesquisa é anúncio pago. Depois do terceiro ou quarto ali é a parte orgânica. E aí, quanto mais orgânico você faz, mais para o topo você vai subindo, tá bom? Benefício, cidade com pouca concorrência, no seu caso. Provavelmente o Google é um negócio da galerinha lá, só se tiver um cara assim bem profissional mesmo, mas provavelmente está abandonado. Tem gente que cria e abandonou. Quem postou aqui na última semana alguma coisa? Você postou.
Você também postou. Eu postei. Eu faço a social media deles e faço anúncio pro Diego também. Você paga alguém para fazer por você. Não queria fazer o pitch agora, mas assim, se você não consegue criar demanda para isso, aliás, você tem a demanda, mas você não consegue pôr em prática, tem alguém para fazer isso. Isso não é gasto, é investimento, tá? Porque senão, tipo assim, você vai falar, poxa, mas o movimento tá fraco. Tá, beleza. Tem vários fatores que podem deixar o movimento fraco. E não aparecer para as pessoas é um deles, né? Como a gente ouve muito, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Parece bobo, mas é uma grande realidade. Quanto mais as pessoas te veem, mais elas lembram da tua marca, de você. Rede de pesquisa, que já é a parte paga do Google. No Google Meu Negócio, anúncio gratuito. Tem uma coisa em relação ao Google Meu Negócio que dá para você colocar dentro da foto algumas informações de geolocalização e de palavra-chave. Alguém sabia disso aí? Sim. Chama Geotag Localização. Dá para fazer através de uma ferramenta, de um site que você consegue colocar lá localização de latitude e longitude para a pessoa, de repente, estar na sua região. Ela pesquisou pelo serviço que você faz. A inteligência artificial do Google vai pegar a palavra-chave que você usou, mais a sua localização e vai jogar para a pessoa. É quase igual a Uber faz com o carro. Quando você pede um carro, ela acha, localiza e coloca o carro mais perto. Basicamente é isso. Ela vai colocar a marcenaria mais perto daquela região. Só que se essa marcenaria mais perto daquela região está com pouca estrela, está com avaliação negativa e tem um cara que é um pouquinho mais longe e está melhor, ela vai colocar o melhor na frente, tá? Então, assim, cuidem disso. Quando você abre um perfil no Google, você tem 5 estrelas, 5.0, né? Se a tua marcenaria já está com 4.3, cara, acende o alerta que você já está com avaliação negativa, já tem gente falando mal de você, e para você chegar em 5.0 de novo, talvez você não consiga chegar. Mas estando ali 4.8, 4.9 já é legal. Você já vai começar a receber telefonema da região, já vai começar a gente a falar assim, eu te achei no Google. Aí você fala, como assim? É o perfil do Google Meu Negócio trabalhando por você. Hoje ele está dentro do Maps, né? Então, o mesmo GPS que você usa para se localizar é onde está o perfil das empresas que estão no Google Meu Negócio. E aí a página de anúncios nada mais é do que você criar uma campanha, assim como a gente falou lá da Meta, só que aqui a diferença do Google, na Meta você cria um criativo visual, coloca um texto, né? Coloca verba, tudo certinho lá e põe para rodar. No Google você compra palavra. Então, por exemplo, você vai pagar, na Meta você paga por visualização, tá? Então, lembra a atenção lá? Para chamar a atenção, você está pagando na Meta. O Google pesquisa é intenção, então você só paga quando a pessoa tiver uma ação de intenção. O que significa? Eu só estou pagando se a pessoa clicar no meu anúncio. Se o meu anúncio só apareceu lá na primeira página, eu não estou pagando nada, tá? Então você comprou uma palavra aqui, vamos dizer, móvel planejado. Hoje o custo dessa palavra, custo por clique, tá? Essa sigla aqui, a CPC, é custo por clique. R$ 11,50 aqui em São Paulo. Tem cidade que isso aqui vai custar 2 e pouquinho, tem cidade que pode custar 1 e pouco, tem cidade que pode custar 20. Tudo depende do volume de busca, de como o Google apresenta, e aí cada caso é um caso, tá? A gente não tem controle sobre isso. O que a gente faz é o quê? Escolher as melhores palavras dentro do tempo, do local, né? E tentar estipular dentro da verba, né? Do financeiro que a gente pode gastar. E o ideal é que a gente tenha verba diária para 10 cliques, no mínimo, tá? Por quê? Pensa na tua margem de conversão. Se você converte 10% das pessoas que você orça para elas, imagina que a tua comunicação está convertendo esses mesmos 10%. Cada 10 cliques, você vai ter pelo menos uma pessoa que pode entrar em contato com você. Se você não tiver verba para isso, tiver verba para menos do que isso, talvez valha a pena você começar por campanhas de atenção primeiro, tá? Até você conseguir ter verba para trabalhar. Apesar que o Google você pode começar, você não precisa começar com R$115 por dia. Você pode ter R$30 por dia. Mas já ciente que talvez em meia hora já, dependendo da campanha, já foi a verba. Então aqui é o que a gente falou, né, da taxa de conversão, e aqui um requisito obrigatório. Você precisa ter um site ou uma landing page. Tá? O ideal é que seja uma landing page, uma página única de vendas que a pessoa veja ali sobre o produto e aí ela faça a decisão dela. Porque se você tiver um site muito longo também, você pode complicar o uso do cliente, né?
E aí o cliente se perde no teu site de tanta informação e acaba não caindo não clica no teu botão de WhatsApp ou não cai no teu formulário, por exemplo. Ah, detalhe, antes de falar disso aqui rapidinho, tanto para o Google quanto para a Meta, é importante que a gente faça um rastreio ou um traqueamento. Porque antigamente a gente não tinha bloqueio de campanha. Hoje a gente tem bloqueio, principalmente quem usa iOS, por exemplo. Imagina que quem usa iPhone, se você clicar no botão impulsionar do iPhone, você está pagando 30% a mais do que quem usa Android. Já começa aí. Se o teu gerenciador está num MacBook, por exemplo, você vai pagar mais também, porque a Meta reconhece e o Google também reconhece que você está usando Mac. Então você está pagando mais caro, tá? Então pensa nisso, até isso é importante você saber. Imagina você gastar 30% a mais no jogo do Tigrinho, vai, né? Então se você não souber fazer anúncio e usar um iPhone, não souber fazer anúncio e usar um iPhone, tipo, vou só impulsionar esse Reels aqui que ficou muito legal. Você está pagando 30% a mais e sem estratégia nenhuma. Cara, e falou de tudo isso, eu estou anunciando, eu estou fazendo um monte de coisa, mas eu não tenho um CRM, eu também estou jogando dinheiro fora. Por quê? Na hora que cair lá na gestão comercial esse lead, no WhatsApp, o WhatsApp trava, bloqueia, reseta, dá algum problema, você perdeu aquela conversa, aquela comunicação, você nem sabe quem que te mandou mensagem, quem que te ligou, você foi roubado, perdeu o celular, qualquer coisa assim. Acabou, né? Então, se você tem um CRM, você consegue, pode ser uma planilha, pode ser o Trello, pode ser o RD Station, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas se você tem isso aqui... Acabou? Eita. Dá mais uns 5 minutos aí? Ó, rapidinho, pessoal. Então aqui, ó, organização de funil, qualificação e jornada de cliente. Vocês vão fazer isso no CRM. É chato, é maçante, mas é extremamente necessário. Se não fizer, não adianta ficar jogando dinheiro em tráfego, porque você está jogando dinheiro fora. Você não está reaproveitando os leads que estão entrando para vocês. Tá bom? Então, extremamente importante. Aqui a gente vai encerrar com uma coisa que eu chamo de caixa de ferramenta, são ferramentas muito legais e importantes aí. Você não precisa ter todas, mas é legal você usar alguma. O Trello, você pode usar para organização de CRM, para organização de projeto, para organização de equipe, para lembrar das coisas também. É um Kanban, é gratuito e tem o pago também, tá? É um básico aí. O Notion é uma ferramenta que faz basicamente o que o Trello faz, mas ele faz mais coisa ainda. Você consegue ter um controle completo do seu negócio se você souber usar Notion, tá? Você pode comprar um template e aplicar para o seu negócio aí, funciona muito bem. Dá para usar grátis e dá para usar pago. Google Agenda, que é o básico para você se organizar, né? Se não usa ainda, é muito bom, dá para você marcar reunião online e deixar lá agendado para ele te avisar no celular ou no computador. A RD Station, que hoje é o principal CRM do Brasil, tá? Por que eu indiquei ele? Porque ele é um pouco mais simples, é um pouco mais fácil de se entender. O custo é bom também, não é tão caro em comparação aos outros, e ele cumpre bem com a tarefa aqui, para ter um CRM. Isso é extremamente importante, tá? A MLabs é uma ferramenta de postagem em rede social, de visualização de relatório, e também você pode colocar lá 5 concorrentes e você acompanhar o crescimento na rede desse concorrente. Então, tipo, seus 5 principais concorrentes da região, você consegue saber quanto eles estão postando no Instagram, como que está o engajamento deles através dessa ferramenta aqui. Ela é paga, mas ela vale cada centavo. Está em torno de um pacote completo, eu acho que R$60 por mês, para cada perfil que você tenha de Instagram. Então, vale a pena você ter, se quiser. A Reporter ela vai gerar relatório com inteligência artificial. Para quem faz tráfego é interessante, tá? Mas se você não quiser também, você tem os relatórios o gerenciador de anúncio da plataforma. O Canva para fazer as criações, né? Apresentação, inclusive essa aqui foi feita no Canva. Você pode fazer no Canva. Tem a forma gratuita, mas a forma paga te dá um design, uma usabilidade bem melhor, com mais ferramentas, inclusive com IA. O CapCut para editar vídeo, então, se você costuma fazer vídeo, é bom editar. Um vídeo ruim, imagem ruim com áudio bom, você até assiste. Imagem boa com áudio ruim, você pula. Então, cara, se puder pagar, vale a pena, porque você trata a voz, não fica com essa caixinha de abelha no fundo, assim, que às vezes a gente vai gravar igual, às vezes o Diego grava na produção lá, você ouve todo o ruído das máquinas. Quando você coloca para tirar o ruído ou reduzir o ruído, fica muito mais agradável. Então imagina que você está fazendo uma criação de conteúdo numa obra, você pode precisar de uma ferramenta como essa depois. E aqui para te dar uma noção,
te ajudar na criação. Claro que não precisa, você não pode ficar preso nisso aqui. Você tem que saber o que você quer comunicar e usar como recurso, como um apoio, tá? Para você não ficar só copia e cola. Joga no ChatGPT ou no Gemini e cola no teu Instagram, por exemplo. Não, você tem que ler, estar coerente, se é aquilo mesmo que você quer, tal. E é uma ferramenta extremamente importante, mas você não pode ficar só dependendo dela, porque se ela cai, vamos supor que você fique uma semana sem acesso a uma inteligência artificial, você tem que continuar produzindo conteúdo. A última dica. Cara, eu não tenho tempo de produzir conteúdo. Minha vida é muito corrida. Tudo é conteúdo. Começa a documentar as coisas. O Diego falou sobre documentação. Começa a documentar as coisas. Ah, mas nem tudo é legal. Ok. Separa o que é legal do que não é. Documenta. Separa um dia na sua semana para você pensar o que é relevante do teu negócio que você precisa falar. Pega esse um dia, um horário ali, uma hora, 2 horas, sei lá. Pega tudo aquilo que você separou que é relevante. Faz um scriptzinho na IA. Grava o vídeo. Se não pode editar, manda para alguém editar. Posso editar? Edita. E aí você vai ter conteúdo de vários dias que você gastou um dia só para produzir. Pode ser num sábado, num domingo, ou como você é dono do negócio, você não é o cara que 5 horas da tarde vai embora, né? Você pode até ir embora 5 horas da tarde, mas a empresa não vai, você não vai da empresa, né? Você vai da empresa, mas ela não vai de você, na verdade, né? Ela continua com você. Então, tenha isso em mente. Separe um período da sua agenda para que você possa criar os seus conteúdos, tá bom? Porque senão, se você não criar o conteúdo, você tem que pagar alguém. Se você não pagar alguém e você não criar, você deixa de aparecer e aí você não vai ser lembrado por quem talvez gostaria de comprar com você. Beleza, gente? Então, eu encerro aqui. A parte das campanhas, se depois alguém tiver dúvida, quiser tirar alguma dúvida, eu estou disponível no meu contato no WhatsApp. Né? Se você também precisar dos serviços que a gente falou aqui, eu tenho uma empresa, a Tropa de Leads, que presta esse tipo de serviço, então a gente pode também bater esse papo depois, pode me chamar lá no WhatsApp, tá? Alguém tem alguma pergunta? Estamos estourando tempo aqui já, não? Então tá bom. Vou agradecer vocês pela oportunidade e espero que a gente possa contribuir aí nessa caminhada, na jornada de vocês também, tá bom? Obrigado.